Muito bem, senhores, voltamos aqui para a segunda etapa desta nossa aula, que é a primeira aula do primeiro módulo de Direito Penal e Processo Penal, da pós-graduação de Direito Penal e de Processo Penal. Então, o nosso grande objetivo desta aula é traçar aí o cenário do moderno direito penal. Por que falar de moderno direito penal? Porque, hoje em dia, o direito penal ele tem que ser encarado de uma forma muito diferenciada do que nós tivemos nas outras décadas, vamos dizer assim. Não é? O direito penal tradicional. Não é? O advogado que se dedica à atividade criminosa, não, a defender, né, as pessoas envolvidas nas questões criminais, e mesmo o promotor de justiça, que está acostumado, né, com a titularidade da ação penal, né, o mesmo delegado que está acostumado na investigação de aspectos criminais, hoje em dia tem que ter uma visão de mundo muito diferenciada do que tinha há um tempo atrás. Então nós precisamos nos preparar para este momento contemporâneo. Né? Dizia o meu saudoso amigo e professor Luiz Flávio Gomes que nas faculdades de Direito, ele dizia, se eu tiver uma faculdade de Direito algum dia, não chegou a ter, ele disse que colocaria obrigatoriamente como matéria, das matérias mais principais, as noções de tecnologia. Tá? Porque pense o seguinte, antigamente nós tínhamos, e temos ainda, e é fundamental, é uma prova de extrema relevância, a prova testemunhal. Então, testemunha sempre foi muito importante, né? Presenciando fatos, sabendo de fatos, dando detalhes. Muito bem, hoje ainda é importante. Só que nas grandes e médias cidades do Brasil, as pessoas não se conhecem. Né? Nós temos em São Paulo os condomínios ditos verticais, né? Em que os prédios, né, que tomam conta da cidade, eu mesmo moro em um prédio ao qual eu conheço as pessoas no meu prédio de vista, de contato, de reunião de condomínio, de elevador, mas eu pouco sei sobre as suas atividades econômicas profissionais, sobre as suas formações, sobre os seus interesses. Eu não sei exatamente o que se passa com nenhum deles. E não presencio, né, a atividade, o que essas pessoas fazem ou deixam de fazer. Então, hoje em dia, esse é um cenário em que pode ser multiplicado aí para tantas e tantas pessoas. Né? Hoje em dia, a prova se tornou diferente. Né? Hoje em dia, nós vamos falar daqui a pouco, vamos falar nos slides, hoje em dia nós precisamos sorrir. Né? Por que nós precisamos sorrir? Porque nós estamos sendo filmados o tempo todo. Então, hoje, você tem mecanismos autorizados pelo juiz, né, de busca de documentações, busca de provas que são tecnológicas, né, que são sofisticados. Os próprios crimes, a criminalidade, muitas vezes, salvo aquela criminalidade de ímpeto, em que a pessoa pratica um crime sem nenhum tipo de planejamento, com violência, inopinadamente, não é? Salvo esse crime, os outros crimes, muitos crimes relativos, inclusive a aspectos econômicos, são planejados, né? São muito sofisticados, como eu disse, com organizações, com atividades, com documentações de difícil rastreio e outras tantas situações que demandam, né, que o Estado, na sua
persecução criminal tenha esse gabarito. E que, é claro, o advogado que se envolverá nessas atividades jurídicas criminais também tenha que conhecer esses aspectos. Então, é muito importante voltar a esse olhar. Como dizia Luiz Flávio Gomes, advocacia 4.0. Né? Ele nem ele falava 2.0, 3.0, 4.0, que seria uma advocacia ultramoderna, para se entender, né, como o advogado tem que saber lidar, não só o advogado, o promotor, o juiz, o delegado, né, quem tiver uma atividade jurídica, precisa entender esses modernos mecanismos. Esse é o grande objetivo aqui, tá certo? Vamos voltar aos slides, dá uma olhadinha. Então, eu coloquei aqui alguns aspectos fundamentais para que nós possamos entender o direito penal moderno, né? Então, olha só, primeiramente, para o exercício de atividade jurídica criminal na atualidade, tem que se considerar, né, os seguintes pontos. Então, o primeiro ponto aqui é a interdisciplinariedade do direito penal, que se verifica em vários aspectos que nós vamos colocar aqui. Então, primeiramente, vamos pensar no direito penal como um direito interdisciplinar. Chega de ter aquele preconceito, aquela ideia, né, que eu faço tudo mais criminal, não, porque é coisa de bandido. Não, isso está muito longe. Hoje em dia, se você tem um veículo, se você tem um carro, se você está no trânsito, você está sujeito a se tornar um criminoso. Não sei se vocês sabem, mas andar em alta velocidade em logradouros estreitos, por exemplo, é um crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro, diante de tantas outras atividades que se revelam também como atividades criminosas, né? Então, entender que o direito penal está ligado a outros ramos do direito é fundamental no exercício das atividades jurídicas na modernidade, né? Nós precisamos entender esse direito penal neste conjunto, em outras regras, né? O direito penal, ele é, sim, a última ratio, a última forma de solução dos conflitos, ou pelo menos deveria ser a última ratio, né? Porque o ilícito, pessoal, ele nasce no direito civil. Aliás, o segundo diploma mais importante de qualquer país é o Código Civil. Depois da Constituição Federal é o Código Civil, trazendo exatamente todas as relações civis entre as pessoas. Mas é exatamente nessas relações que surgem os conflitos, que podem sim e devem sim ser dirimidos no próprio direito civil, no próprio direito de família, no próprio direito tributário, no próprio direito administrativo, no próprio direito de trânsito, no próprio direito ambiental e tudo mais. Só que em alguns momentos não há condições de resolver esses conflitos, né? Esses ramos do direito não têm essa força necessária para a resolução dos conflitos. E aí, então, entra em cena o quê? Entra em cena o direito penal, como última ratio para a solução dos conflitos. Daí, então, essa interdisciplinariedade, né, que a gente verifica, por exemplo, com o direito civil, quando se fala de contratos, né, e as fraudes correspondentes a esses contratos. Veja, pessoal, eu trabalhei já na minha advocacia criminal para a corretora de imóveis, né? Que na grande corretora fazia os contratos, mas dentro dos contratos tinham problemas, tal, e às vezes acusações de fraude, isso e aquilo, etc., né? Que não se conseguiu resolver no direito civil, por exemplo, né? O direito penal está envolvido com o direito imobiliário, né? Nós, inclusive,
temos questões relacionadas ao próprio parcelamento de solo, ao próprio dano, né? Questões ambientais que envolvem o direito imobiliário, não é? Nós, sempre que podemos, com muita honra, somos convidados a participar aqui do Legare, da pós de direito imobiliário, do professor, coordenado brilhantemente pelo professor Durval, em que nós falamos de crimes relacionados a questões imobiliárias. E, para quem não sabe, por exemplo, a própria lei de locação tem infrações penais punidas com prisão, inclusive, né? Tem contravenção, tem crime lá no próprio na própria lei de locação, né? Então, aquela ideia de que crime, bandido, de repente o locador pode ser um bandido nessa ótica, né? Com o direito de família, abandono material, abandono intelectual, abandono moral, a tutela do poder familiar, etc., né? Então, muitas e muitas vezes, né, na minha advocacia, eu me formei em 1994, né? Então já se vão aí muitos anos, já estamos quase caminhando para 30 anos, né? E nessa trajetória, eu advoguei muito em todas as áreas do direito, principalmente no início da advocacia, nos últimos 15 anos, eu tenho me dedicado só a atividades jurídicas criminais, né? Mas advoguei muito direito de família. E quantas vezes eu encontrei dilemas terríveis dentro do direito de família, da pessoa que deixava de pagar a pensão por querer, podendo pagar e não pagando. Isso é um crime previsto no artigo 244 do Código Penal, né, abandono material, ou o desrespeito ao direito de visita, em que o pai ia visitar o filho, encontrava, dava de cara com a porta fechada, o filho não estava, né, criando ali dificuldades, e isso ia parar muitas vezes na delegacia, porque realmente tem aspectos muito aproximados entre o direito de família e o direito penal, por exemplo, né? O direito administrativo, né? As relações para com o Estado, as autuações, as corregedorias, o direito administrativo que está envolvido ali, né, diretamente, né? O próprio Código Penal tem toda uma gama de crimes contra a administração pública, de crimes que são praticados pelo próprio funcionário em face da administração pública, pelo particular em face da administração pública, crimes que prejudicam a justiça, né, que envolvem um prejuízo, né, à justiça. Então, são muitos aspectos que são tratados, além de casos de autuações nas corregedorias, por exemplo, da polícia, a atuação ali, né, os fechamentos administrativos de comércios, etc., né, que esbarram muitas vezes em arbitrariedade e tudo mais. O direito penal entra nesses aspectos. Com o direito tributário, fraudes fiscais, né, ilícitos, que às vezes são questões que poderiam ser resolvidos num parcelamento de débito tributário, mas que outras tantas vezes não conseguem ser resolvidos dentro deste padrão, dentro deste parâmetro, né? Então, são situações que devem ser analisadas. Por direito ambiental, construções, danos, por anos, ainda trabalho, mas eu trabalhava mais efetivamente para uma grande construtora de São Paulo em aspectos criminais, porque esta construtora, toda vez que iria lançar um novo empreendimento, que demolia as casas, né, várias casas ali para criar um prédio, fazendo uma unificação do imóvel, e que colocava lá os tapumes e abria um estande de vendas, aparecia
a polícia, né, civil, não é? Com ali suspeitas de problemas ambientais, que naquela região tinha contaminação do solo, que isso, que aquilo, né? Quantos e quantos inquéritos policiais nós acabamos por responder, né, e atuar nessa atividade. Direito previdenciário, nossa, quantas fraudes, e, aliás, muitos advogados também, né, que atuam na área do direito previdenciário acabaram sendo acusados de fraudes e processos, nossa, questão gigantesca, com o direito trabalhista, né, ilícito nas relações empregatícias, no exercício de determinadas atividades, né, que tem ali um certo grau de regulamentação para essas atividades. Enfim, pessoal, muitas e muitas situações, como direito internacional, que envolvem extradições, como direito médico, direito da saúde, que envolve a genética, os danos, como direito eleitoral e as fraudes eleitorais, as questões criminais, enfim. Para entender o moderno direito penal, precisamos entender essas relações, né, que são fundamentais para uma atuação de atividade jurídica modernamente. Ok? Vamos a mais um intervalo, já voltamos.